Olá, bem-vindos ao canal da Confiance Tech. Você certamente conhece a Companhia Siderúrgica Nacional, CSN, localizada no município de Volta Redonda, no Rio de Janeiro, maior siderúrgica da América Latina. O curioso é que a CSN foi fundada em 1941, está fazendo 83 anos agora no mês de abril de 2024, por decreto do então presidente Getúlio Vargas. Mas vamos falar nesse vídeo sobre a CSN Mineração, que é uma empresa que, curiosamente, tem as atividades iniciadas muito antes da CSN Siderúrgica. Lá nos anos 1910 já começavam as atividades de mineração na mina chamada Casa de Pedra, em Congonhas, Minas Gerais, mas em 1946, portanto 5 anos após a fundação da CSN Siderúrgica, a Casa de Pedra foi estatizada e incorporada à CSN. Muitos anos depois, já em 2021, agora há pouco tempo, ela teve o seu capital aberto, passou pelo chamado IPO, na sigla em inglês para a oferta pública inicial de suas ações, com a CSN mantendo 87,5% do controle acionário da empresa, porém, agora com ações negociadas no mercado de capitais brasileiro. Vamos falar um pouquinho dela, da CSN Mineração, logo após a vinheta. Indo direto ao ponto, já está aí na tela o relatório painel de indicadores atualizado sobre a CSN Mineração, com balanço processado de dezembro de 2023, e eu vou mostrar para vocês alguns pontos de destaque com relação à empresa, através da utilização desse relatório. Vou passar aqui as páginas, como sempre há várias páginas com tabelas, indicadores. Eu vou começar pelo resumo, onde são comentados elementos sobre o desempenho econômico-financeiro da empresa, nesse caso, no ano de 2023 e no quarto trimestre de 2023 em particular. Ela teve um lucro de 1,36 bilhão de reais no quarto trimestre, crescendo 56% em relação ao igual trimestre de 2022, um lucro líquido de 3,57 bilhões de reais no ano inteiro de 2023, crescendo 21%, uma rentabilidade sobre o capital próprio maior do que 30%. Isso pode ser visto na página 6, eu já dou um pulinho na página 6, e esse lucro teve claramente uma conexão com a parte operacional mesmo, o que é um ótimo sinal. No tópico seguinte, nós vemos que o resultado acumulado do ano começa por uma receita líquida que no último trimestre foi de 5 bilhões de reais, crescendo 43%, e no ano 17 bilhões de reais, crescendo 37% em relação ao ano anterior. O último trimestre teve um impulso, claramente, por conta da maior demanda de minério de ferro na China, a China é o maior comprador de minério do mundo, né? Por sua vez influenciado pela capacidade elevada de utilização das siderúrgicas lá naquele país, com níveis de estoque abaixo das médias históricas. Isso favoreceu as vendas da CSN Mineração. Como consequência disso tudo, a geração operacional de caixa, medida pelo EBITDA, mostrou números também bem satisfatórios. Ela apurou no último trimestre o EBITDA chamado ajustado, ou seja, livre de efeitos não recorrentes, de 2,76 bilhões de reais, crescendo 55% também em relação ao último trimestre de 2022, e no ano, 7,86 bilhões de reais de EBITDA, crescendo 30%. Portanto, foi um ano de crescimento operacionalmente falando, para os resultados da CSN Mineração. A empresa tem como destaque um endividamento muito baixo, na verdade, ela tem o chamado caixa líquido, ou alguns preferem falar dívida líquida negativa, porque ela tem mais caixa do que dívida. Ela tinha, em dezembro de 2023, 9,8 bilhões em disponibilidades financeiras e o caixa líquido de 1,2 bilhão de reais. Portanto, para um setor que convive com um certo risco operacional, fruto da volatilidade típica da sua geração de caixa, uma vez que lida com commodity, com uma commodity específica, que é minério de ferro, isso é natural e faz com que seja uma boa prática a empresa manter um nível de endividamento baixo, ou, no caso dela, um caixa líquido. Indo aqui para a página de pontos positivos e negativos, eu começo pelo que eu acabava de comentar, pelo lado aí dos riscos ou pontos negativos. A volatilidade do EBITDA é natural, isso dentro do setor, acontece com a Vale também, por exemplo, né? E qualquer outra empresa do setor, assim como outros setores ligados a commodities, que é a flutuação de preços da commodity no mercado mundial,
causando alguma volatilidade na sua geração de caixa. Isso é bastante natural. O setor também convive com regulação ambiental, é natural também isso, claro, e isso faz com que seja apontado como um fator de risco, mas é absolutamente normal no contexto da atividade. Do lado dos pontos positivos, o porte é a segunda maior empresa de mineração do país, fica atrás naturalmente da Vale, para vocês terem uma ordem de grandeza. A Vale produziu, em 2023, cerca de 321 milhões de toneladas de minério de ferro. A CSN Mineração produziu 42,6 milhões de toneladas de minério de ferro. Ela é bem menor que a Vale, porém é muito grande, e é a segunda maior mineradora do país, como eu acabei de dizer. O nível de rentabilidade e endividamento, falei disso agora há pouco, mas, enfatizando aqui, a rentabilidade sobre o capital próprio foi bem acima da média das empresas do segmento de mineração e metais, conforme nós classificamos aqui na Confiance Tech. Isso está disponível em outra página que eu já mostro. E o endividamento da empresa também já comentei sobre ele. Fez um pagamento de dividendos importante no final de 2023. Esses são os destaques entre pontos positivos e negativos ou fatores de risco. Aqui nessa página está ilustrada a situação do retorno sobre patrimônio líquido, chamado ROI, na sigla em inglês para Return on Equity, retorno sobre patrimônio líquido, onde a CSN Mineração teve 31,9% em 2023, para uma mediana do segmento de 14,6%. Vejam que a Vale foi 21,1%, também uma ótima rentabilidade, mas o destaque nesse grupo é justamente da CSN Mineração. Aqui nessa tabela chamada de parâmetros de decisão, nós vemos alguns pontos onde a mãozinha aponta para cima, como a rentabilidade sobre o capital próprio, acabei de falar sobre ela, e os múltiplos de mercado estão ali aparentemente regulados em relação ao segmento. Um múltiplo PL, isso para início de abril de 2024, de 8 vezes, quanto uma média do setor de 7 vezes, múltiplo preço VPA, que é a relação entre o valor de mercado e o valor do patrimônio líquido contábil da empresa, 2,7 vezes, esse está bem acima da média do segmento, e o múltiplo EV/EBITDA, que é o múltiplo que leva em conta a geração operacional de caixa, o mercado olha muito para esse múltiplo, de 3,5 vezes, contra 3,9 vezes do segmento, ou seja, um pouquinho abaixo. A volatilidade do EBITDA é considerada alta em função do que eu já comentei, e o que é absolutamente comum e natural dentro do setor. Esses são os principais pontos que eu gostaria de destacar. Há muitas outras informações aqui no relatório Painel de Indicadores. Eu vou ficando por aqui. Convido todos a baixarem esse relatório no site da Confiance Tech, cujo endereço está aí na tela e também na descrição do vídeo. E lembre-se de curtir o vídeo, compartilhar com os amigos, se inscrever no canal e tocar no sininho para que você seja avisado sobre os próximos vídeos. Então, um grande abraço a todos. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.